outro lugar no mundo onde caiam tantos raios quanto aqui no Brasil. São aproximadamente 50 milhões de descargas atmosféricas por ano, com 130 mortos e 500 feridos. No Cidades e Soluções de hoje você vai saber por que este é um assunto importante na sua vida. O Brasil é o campeão mundial de raios. Segundo os cientistas, isso acontece porque somos um país tropical de dimensões continentais, onde o calor favorece a ocorrência de tempestades. Primeiro filme de raios feito no Brasil, Fragmentos de Paixão é resultado de 3 anos de pesquisas de uma família apaixonada pelo assunto. Desde pequena, Yara se acostumou a ouvir as histórias do pai sobre raios. Osmar é o coordenador do grupo de eletricidade atmosférica do INPE. No filme, é a filha quem dirige o pai. Que nota você deu para o pai como apresentador do documentário? Sinceramente, 10. Olha, eu acho que é muito difícil porque a pessoa tem que estar muito aberta, mente aberta, para olha para o céu, imagina essa jornada, né? Quer dizer, não é fácil, e eu acho que ele realmente saiu muito bem. É fácil fazer esse papel de comunicador, mas sendo cientista? A minha experiência, né, de matérias na televisão me ajudou muito. Agora, realmente, fazer um filme onde, como a Yara falou, você tem que interpretar um pouco, né, algumas falas, alguns gestos, aí já é um negócio que eu não tinha experiência. Aí eu tive que apanhar um pouquinho com isso. Tem horas até que ela reclamava de paz de novo. Eu falei, não, chega, não aguento mais. Vai fazer de novo, não, tá ótimo, vamos lá. Mas eu acho que foi bacana, eu aprendi muito e eu acho que é muito importante o cientista tirar aquela máscara, né, e exatamente ir direto à comunicação com o povo, com o público, mostrar as coisas. Afinal de contas, não adianta nada nós fazer levantamento de mortes, descobrir como as pessoas morrem, quais são as circunstâncias perigosas, se nós não comunicar isso para as pessoas. Então aqui no INPE a gente fica aqui na escrivaninha vendo, pô, o sujeito morreu, podia ter sido evitado, o sujeito morreu, podia ter sido evitado. Não, mas nós temos que fazer alguma coisa. Então essa é a ideia do filme, é tentar reverter esse quadro, e é possível. Nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, morriam cerca de 100 pessoas, hoje morrem 20 a 30 pessoas por raios. Em 10 anos eles conseguiram levar o número, reduzir 80 mortes nos Estados Unidos. E como? Através exatamente de uma campanha muito intensa que é feita nos Estados Unidos. Existem sociedades voltadas para isso, voltadas para as pessoas que são atingidas, voltadas para divulgar como se proteger. É a comunicação. É a comunicação. E que falta no Brasil. Falta no Brasil. E quando a gente quer comunicar isso, a gente tem até reticência de alguns. Não, mas o cientista não pode comunicar coisas. Mas para o cientista não pode. Então nós só podemos escrever artigo no exterior, em inglês, que as pessoas aqui não têm acesso e não sabem ler? É isso a nossa função aqui no Brasil? Não, alguma coisa está errada. Como um raio pode mudar uma vida? Atrás da resposta a essa pergunta, siga uma jornada que me levará a 6 pessoas que de alguma forma foram afetadas pelos raios. Se cientista pode virar comunicador, o contrário também é possível. A jornalista Yara chegou a publicar um paper em uma revista especializada internacional sobre o assunto predileto da família: raios. É um sabor especial ver que o primeiro filme comercial, o primeiro desenho de tentar popularizar um tema como esse, com tanta informação científica relevante, que não é do conhecimento da maioria dos brasileiros, dentro de casa, própria filha, como é que foi trabalhar em família? Isso é viver numa família de cientistas. Minha esposa também é cientista, também trabalha com raios, então ela desde criança ficava escutando essas histórias, né? Eu acho que isso ajudou muito, né? Que ela, vamos dizer assim, foi, como se fala, por osmose, né? Ela aprendeu já o raio desde criança
E juntou, né, é claro, uma outra visão, que nós cientistas, por mais que a gente se esforce, nós temos nossas limitações, né, no que se refere à comunicação. E ela trouxe então o conhecimento dela jornalístico, de telejornalismo, de cinema, né, e agregou uma outra visão ao que a gente faz. Vidas cruzadas. Seria por sorte? Destino? Casualidade? Em comum, um flash de luz. No documentário você dá visibilidade a 6 personagens, 6 situações que envolvem raios e os raios que transformaram as vidas desses personagens. Conta essa história. Olha, são 6 vidas reais, são 6 personagens reais, as pessoas contam a sua história no filme e são 6 histórias impactantes, que mostram como um segundo, a fração de segundo de um raio pode mudar tudo para alguém. E por que eles foram escolhidos? Eles foram escolhidos a dedo, porque cada um deles traz uma consequência inesperada. Um dos personagens do filme mora e trabalha bem pertinho da Yara. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora a ocorrência de raios no Brasil, tem pelo menos um funcionário que já foi atingido por uma descarga atmosférica. Há 13 anos atrás, o José Vicente voltava para casa de bicicleta passando por aqui. E neste exato local onde nós estamos, né, Zé Vicente, você foi atingido por um raio. Aonde? Na minha perna. Pode mostrar, por favor? Pegou aqui, ó. O que você se lembra desse dia? Que eu estava saindo do meu serviço em volta de umas 4 horas da tarde. Não estava chovendo ainda, estava escuro o tempo. Aí passando nesse local, o raio caiu no eucalipto, veio para a cerca e me atingiu. Aí eu desacordei, fiquei desacordado. Estava saindo o pessoal da Embraer com o ônibus e dentro desse ônibus tinha uma vizinha minha que me socorreu. Essa vizinha você não conhecia naquela época? Não conhecia. Foi ela que ajudou o senhor a ir para o hospital? Sim, ela com o ônibus e tudo, né? Nem levou o pessoal para o bairro, me socorreram para o hospital. Aí você, naturalmente, ficou agradecido à vizinha? Sim. Ela começou a me visitar e se tornou minha esposa. Com quem o senhor teve 2 filhas? 2 filhas. Ou seja, foi um raio que, no caso do senhor... Trouxe um cupido. O senhor é grato a esse raio? A informa sim, né? É ela que trouxe a minha esposa para mim. E ela tinha visto o raio ou ela também não sabia como tinha acontecido? Não. Ela só me achou porque eu caí dentro de uma valeta. Ela só me achou porque ela viu a bicicleta na estrada. Ela pediu para o motorista parar. Portanto, ela literalmente salvou a vida do senhor, né? Com certeza. Se fosse ela, porque só ela que viu a bicicleta, mais ninguém. O senhor ainda vai de bicicleta para casa, não para o trabalho? Mais. Não ando mais de bicicleta. Agora vai como? Vou de carro. Vai de carro e de carro está seguro? Estou seguro, com certeza. Como é que o senhor se sente sendo um sobrevivente? Porque não me parece que seja comum, habitual, sobreviver a uma descarga atmosférica. É uma concentração de energia muito grande. É verdade, né? Trouxe trauma para mim, né? Fiquei com muito medo de chuva, não saio de casa. Aprendi que não deve ficar debaixo de árvore, debaixo de marquesa. O seguro mesmo é ficar dentro do carro. E passei isso para minhas filhas também. Zé Vicente, então, para não ter dúvida, foi bem aqui que aconteceu a descarga atmosférica? Bem aqui, nesse local. O senhor está seguro aqui agora? Porque o tempo está meio fechando. Não, acredito que sim. Se chover, eu não quero nem passar por aqui. Vamos sair daqui? Vamos sair daqui, que é melhor. Tá certo. Moresi se tornou o primeiro cientista brasileiro a estudar raios devido a este dia, quando, com o auxílio de uma placa de lâmina de prata, ele tirou a primeira fotografia de um raio no Brasil. Olha, foi um registro muito difícil, porque na época as fotografias eram feitas em lâminas de prata, né? E ela foi sensibilizada porque esse raio durou muito tempo no céu. Então era muito difícil você conseguir sensibilizar essa lâmina de prata. Ele estava no local certo, na hora certa. Por que essa fotografia, digamos, ajudou a ciência a entender esse fenômeno? Porque aí começou o interesse, começaram as pesquisas, ele começou a se interessar pela questão dos raios, a questão de proteção. Algumas caravelas estavam vindo para o Brasil na época com problemas com raios. E aí começou um interesse e algumas pesquisas.
temos a história de Cecília Assis Brasil, filha de Joaquim Sampaio Assis Brasil, no interior do Rio Grande do Sul. Ela foi uma fatalidade, ela morreu no final de uma tempestade devido a um raio. É o momento mais perigoso, é o momento que a pessoa pensa que a tempestade acabou, ela deixa o abrigo e acaba sendo atingida pelo raio mais intenso dessa tempestade. É um caso muito impactante, é um caso cheio de detalhes, porque ela foi filha de Assis Brasil, que era um diplomata, depois virou ministro de Getúlio Vargas, uma pessoa importante da história do Rio Grande do Sul e do próprio Brasil. Ela estava dizendo para todo mundo, fiquem tranquilos, a tempestade passou. E aí o pai acabou ficando com ela nos braços, com aquele sorriso, um semblante realmente. E ele veio a falecer 4 anos depois, devido ao impacto da morte da filha. Perdemos uma filha que mereceria o título de predileta. E de que nós a perdemos? Passados mais de 500 anos, hoje cerca de 200 mil índios habitam o Brasil, entre eles o pajé Maurício, que vive na aldeia Boa Vista, em Ubatuba. Com o nome em Guarani de Uerá Tupã de Ecupé, que significa o guardião dos raios em nome de Tupã, Maurício tem um importante papel na tribo como pajé, missão revelada a ele em um sonho quando tinha 18 anos. Nessa tribo, uma tribo em Ubatuba chamada Aldeia Boa Vista, ninguém tem medo de raios, porque eles acham que os raios estão aqui para proteger as pessoas. E ele acha que quando ele está fazendo um ritual, ele faz um batismo anual todos os anos na tribo, benzimento para as pessoas, ele acredita que ele só sobrevive por causa do nome dele que o protege. É verdade que algumas tradições indígenas afirmam que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Isso vem da cultura indígena? É verdade, exatamente. Eles pegavam um pedaço de tronco que tinha sido atingido por um raio e usavam como um colar, como um adorno. Porque eles pensavam, se o raio caiu aqui, não vai cair em mim, estou protegido. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar e a prova disso é o Cristo Redentor, que recebe aí por ano cerca de 6 raios. O que determina essa incidência repetida de raios em um determinado objeto ou perímetro? É um ponto alto. Cristo Redentor é um ponto alto, por isso atrai as faíscas elétricas e o raio ele se forma da seguinte forma. Vem uma corrente do céu e uma corrente do chão menor. Eles se encontram na proximidade do Sol e aí o raio acontece. Então ele escolhe pontos altos e o Cristo Redentor é perfeito para isso. No dia 11 de outubro de 2011, ao final do expediente, quando estava tranquilo e se preparava para voltar para casa, teve início o momento de mais medo de sua vida, que terminou com as memórias daquele dia apagadas. Um policial do batalhão de choque, Júlio César, que foi atingido por um raio em uma corrente que normalmente as pessoas não sobreviveriam. Ele sobreviveu para contar essa história, mas ele sobreviveu com sequelas. Ele ficou com epilepsia, lapsos de memória, não lembra de nada que ocorreu naquele dia. Então é uma história muito impactante e ele sobreviveu devido à sua saúde física, à sua saúde cardiovascular, por ser um lutador, por estar em plena forma física. Em 1711, a fortaleza foi palco de uma guerra entre portugueses e franceses que queriam tomar o rio. Durante uma violenta tempestade com raios intensos, os franceses dominaram o rio, desmentindo a crença de que o barulho dos canhões afugentava os raios. Quando eles estavam retornando para casa felizes, chegamos ao Rio, conquistamos, eles levaram grandes riquezas do Brasil, porque pediram resgate. E aí, no trajeto de volta, uma tempestade com muitos raios afundou todas as embarcações, deixando boa parte dos homens nos oceanos e as riquezas. A partir daí, os franceses nunca mais vieram para o Rio de Janeiro. Não sabemos se é devido a isso, mas talvez seja. Ou seja, alguns conflitos militares talvez tenham sido definidos ou decididos a partir de situações climáticas como descarga de raios. Exato, e os raios estão ligados à história militar, devido à padroeira Santa Bárbara, que é a padroeira da artilharia e também dos raios. E essa tem uma história também na Fortaleza de Santa Cruz muito interessante. Pela similaridade dos nomes, Forte Santa Cruz e Fortaleza de Santa Cruz, essa imagem teria sido trazida para cá por engano. E aí reza a lenda que todas as vezes que tentavam levar a imagem para o seu local de destino, o mar ficava revolto, o céu ficava encapelado e não conseguíamos cumprir a missão. Ou seja, Santa Bárbara escolheu ficar na Fortaleza de Santa Cruz.
Em quase 20 anos, o número de mortos por raios no Brasil chegou a 2.640. Mais do que o número total de óbitos no mesmo período por causa de enchentes ou deslizamentos de terra. Estima-se que 80% das mortes por raios poderiam ser evitadas se as pessoas soubessem como agir durante uma tempestade. Por isso, preste atenção. Nessas situações, recomenda-se que as pessoas busquem abrigo em carros, ônibus ou qualquer outro veículo metálico não conversível e com as janelas fechadas. Casas ou prédios, de preferência com proteção contra raios. Abrigos subterrâneos ou áreas baixas como desfiladeiros e vales. Ao ar livre, evite segurar objetos metálicos como varas de pescar ou enxadas, empinar pipas, andar a cavalo ou nadar. É arriscado também buscar abrigo em pequenas construções como barracos ou tendas, ou ficar próximos de cercas de arame, torres e árvores isoladas. Osmar Pinto Júnior coordena o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. Ele é um dos maiores especialistas em raios do mundo. Quantos tipos de raio existem? Muitos, muitos. Nós temos, basicamente, se divide em raios que começam nas nuvens e terminam no solo, e raios que começam no solo e terminam nas nuvens. Então, só que o primeiro caso, o que começa na nuvem e termina no solo, é 99% das situações. Então, o outro é raro, acontece uma situação rara, como uma torre, né? Então, a preocupação maior é aquele que começa na nuvem e atinge o solo. Quantos raios caem no Brasil normalmente? E eu queria saber se esse número tem aumentado. Olha, 50 milhões de raios por ano no Brasil. Nos coloca no país com maior incidência de raios. Agora, esse número tem aumentado? Então, para responder essa pergunta, nós temos que pegar os registros de raios históricos. E os registros começaram há cerca de 15 anos no Brasil. Então, ainda é pouco tempo para a gente responder essa pergunta. São Paulo existem 120 anos de registro de número de dias de tempestade. Não é número de raios, é número de dias de tempestade. E esse número vem crescendo. Hoje tem 40% a mais de dias de tempestade em São Paulo comparado ao que havia no início do século XX. Como o INPE hoje realiza o acompanhamento e o monitoramento de raios, de descargas elétricas no Brasil? Bom, o INPE opera uma série de redes, né? Nós temos, vamos dizer assim, parceria com outras instituições para operar uma rede que detecta as descargas que atingem o solo. E em 2011 o INPE lançou uma nova rede que detecta descargas que atingem o solo e descargas dentro da nuvem. Essa nova rede criada exclusivamente pelo INPE. Nós temos redes também de câmeras de alta velocidade, câmeras especiais que registram os raios em detalhes. E essas redes monitoram raios em alguns lugares do país. Nós podemos deslocar essa rede para um lugar, para outro lugar. Então são diversas redes que nos dão informações precisas, usando as tecnologias de ponta que existem hoje no mundo, para detectar e monitorar os raios. De que maneira isso é oferecido como um serviço? Nós prestamos um serviço de alerta da ocorrência de raios. Esses alertas podem ser dados tanto para proteger vidas, como para proteger bens materiais, né? Esse serviço já é dado, já é oferecido para todo o Brasil. O maior desastre ambiental da história do Brasil provocou mais de 900 mortes na região serrana do Rio há quase 3 anos. Nova Friburgo foi a cidade mais atingida. A violência da tempestade levou a distribuidora local de energia a investir 10 milhões de reais em um projeto conjunto com o INPE para descobrir antecipadamente e com maior precisão o risco de uma chuva tão devastadora voltar a cair. A nova tecnologia mede a quantidade de raios dentro das nuvens. Quanto mais raios, maior o poder de destruição. A gente precisava de uma previsão com maior qualidade e maior precisão, que é o que nós ainda não temos no Brasil. Então, a partir daí, viemos desenvolver um projeto que desse uma previsão com uma precisão de 10 km de precisão e uma antecedência de pelo menos 6 horas para você saber que vai acontecer um evento severo, para que você possa vir a tomar as providências necessárias
para salvar vidas, para você estar com suas equipes preparadas, acionar os órgãos públicos, defesa civil, está todo mundo alinhado, para assim que acontecer o evento, você conseguir fazer um restabelecimento mais rápido de todos os serviços essenciais, né? E o que raio tem a ver com isso? O raio, na verdade, ele é o termômetro de um evento severo, uma tempestade severa. Que toda tempestade, ela é formada dentro de uma nuvem e quanto mais carregada ela está, mais descargas atmosféricas ela forma e libera. São descargas tanto nuvem para o solo quanto dentro da própria nuvem. Então, o monitoramento desses raios é imprescindível para você se anteceder e verificar que está acontecendo uma tempestade severa, está se aproximando uma tempestade severa, né? Em geral, no Brasil, nós temos, para cada descarga que atinge o solo, 3 descargas dentro da nuvem durante uma tempestade. 3-1 a relação. Nesse caso da tempestade que ocorreu com o tornado aqui no estado de São Paulo, essa relação pulou de 10-1. 10 descargas dentro da nuvem para 1 descarga para o solo. Foram cerca de 1000 descargas dentro da nuvem para cerca de 100 descargas atingir o solo. Esse número, essa relação, é um indicativo de que essa tempestade tinha o potencial de causar uma coisa severa como um tornado. Se nós já estivéssemos utilizando essa informação de uma forma operacional, o que ainda não é operacional, nós poderíamos ter dado o alerta naquele caso. Agora será possível. A partir de 2014, o Brasil vai ter esse serviço e as coisas então podem começar a mudar. Mudar no sentido de que as grandes tragédias não vão deixar de ocorrer, não há como evitar, né? Mas nós podemos minimizar os impactos dela, minimizar o impacto em termos de morte, em termos de prejuízo. E o setor elétrico está dando uma contribuição muito importante para a sociedade, né? Eles estão investindo em novas tecnologias que vão ajudar a eles, mas que também vão ajudar a sociedade como um todo. No programa de hoje você viu que a ciência avança no conhecimento deste importante fenômeno da natureza que é o raio. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima. Voltadas para as pessoas que são atingidas, voltadas para divulgar como se proteger. É a comunicação. É a comunicação. E que falta no Brasil. Falta no Brasil. E quando a gente quer comunicar isso, a gente tem até reticência de alguns. Não, mas o cientista não pode comunicar coisas. Mas para o cientista não pode. Então nós só podemos escrever artigo no exterior, em inglês, que as pessoas aqui não têm acesso e não sabem ler. É isso a nossa função aqui no Brasil? Não, alguma coisa está errada. Como um raio pode mudar uma vida? Atrás da resposta a essa pergunta, siga uma jornada que me levará a 6 pessoas que de alguma forma foram afetadas pelos raios. Se cientista pode virar comunicador, o contrário também é possível. A jornalista Yara chegou a publicar um paper em uma revista especializada internacional sobre o assunto predileto da família, raios. É um sabor especial ver que o primeiro filme comercial, o primeiro desenho de tentar popularizar um tema como esse, com tanta informação científica relevante, que não é do conhecimento da maioria dos brasileiros, dentro de casa, própria filha, como é que foi trabalhar em família? Isso é viver numa família de cientistas. Minha esposa também é cientista, também trabalha com raios, então ela desde criança ficava escutando essas histórias, né? Eu acho que isso ajudou muito, né? Que ela, vamos dizer assim, foi, como se fala, por osmose, né? Ela aprendeu já o raio desde criança. E juntou, né, é claro, uma outra visão, que nós cientistas, por mais que a gente se esforce, nós temos nossas limitações, né, no que se refere à comunicação. E ela trouxe então o conhecimento dela jornalístico, de telejornalismo, de cinema, né, e agregou uma outra visão ao que a gente faz. Vidas cruzadas. Seria por sorte? Destino? Casualidade? Em comum, um flash de luz. Do documento.
Não há outro lugar no mundo onde caiam tantos raios quanto aqui no Brasil. São aproximadamente 50 milhões de descargas atmosféricas por ano, com 130 mortos e 500 feridos. No Cidades e Soluções de hoje você vai saber por que este é um assunto importante na sua vida. O Brasil é o campeão mundial de raios. Segundo os cientistas, isso acontece porque somos um país tropical de dimensões continentais, onde o calor favorece a ocorrência de tempestades. Primeiro filme de raios feito no Brasil, Fragmentos de Paixão é resultado de 3 anos de pesquisas de uma família apaixonada pelo assunto. Desde pequena, Yara se acostumou a ouvir as histórias do pai sobre raios. Osmar é o coordenador do grupo de eletricidade. Você dá visibilidade a 6 personagens, 6 situações que envolvem raios e os raios que transformaram as vidas desses personagens. Conta essa história. Olha, são 6 vidas reais, são 6 personagens reais, as pessoas contam a sua história no filme e são 6 histórias impactantes, que mostram como um segundo, a fração de segundo de um raio pode mudar tudo para alguém. E por que eles foram escolhidos? Eles foram escolhidos a dedo, porque cada um deles traz uma consequência inesperada. Um dos personagens do filme mora e trabalha bem pertinho da Yara. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora a ocorrência de raios no Brasil, tem pelo menos um funcionário que já foi atingido por uma descarga atmosférica. Há 13 anos atrás, o José Vicente voltava para casa de bicicleta passando por aqui. E neste exato local onde nós estamos, né, Zé Vicente, você foi atingido por um raio. Aonde? Na minha perna. Pode mostrar, por favor? Pegou aqui, ó. O que você se lembra desse dia? Que eu estava saindo do meu serviço em volta de umas 4 horas da tarde. Não estava chovendo ainda, estava escuro o tempo. Aí passando nesse local, o raio caiu no eucalipto, veio para a cerca e me atingiu. Aí eu desacordei, fiquei desacordado. Estava saindo o pessoal da Embraer com ônibus e dentro desse ônibus tinha uma vizinha minha que me socorreu. Essa vizinha você não conhecia naquela época? Não conhecia. Foi ela que ajudou o senhor a ir para o hospital? Sim, ela com ônibus e tudo, né? Unidade atmosférica do INPE. No filme, é a filha quem dirige o pai. Que nota você deu para o pai como apresentador do documentário? Sinceramente, 10. Olha, eu acho que é muito difícil porque a pessoa tem que estar muito aberta, mente aberta, para olha para o céu, imagina essa jornada, né? Quer dizer, não é fácil e eu acho que ele realmente saiu muito bem. É fácil fazer esse papel de comunicador, mas sendo cientista? A minha experiência, né, de matérias na televisão me ajudou muito. Agora, realmente, fazer um filme onde, como a Yara falou, você tem que interpretar um pouco, né? Algumas falas, alguns gestos, aí já é um negócio que eu não tinha experiência. Aí eu tive que apanhar um pouquinho com isso. Tem horas até que ela reclamava de em paz de novo. Eu falei, não, chega, não aguento mais. Vai fazer de novo, não tá ótimo, vamos lá. Mas eu acho que foi bacana, eu aprendi muito e eu acho que é muito importante o cientista tirar aquela máscara, né? E exatamente ir direto à comunicação com o povo, com o público, mostrar as coisas. Afinal de contas, não adianta nada
nada nós fazer levantamento de mortes, descobrir como as pessoas morrem, quais são as circunstâncias perigosas, se nós não comunicar isso para as pessoas. Então aqui no INPE a gente fica aqui na escrivania vendo, pô, o sujeito morreu, podia ter sido evitado, o sujeito morreu, podia ter sido evitado. Não, mas nós temos que fazer alguma coisa. Então essa é a ideia do filme, é tentar reverter esse quadro. E é possível. Os Estados Unidos, há 10 anos atrás, morriam cerca de 100 pessoas. Hoje morrem 20 a 30 pessoas por raios. Em 10 anos eles conseguiram levar o número, reduzir 80 mortes nos Estados Unidos. E como? Através exatamente de uma campanha muito intensa que é feita nos Estados Unidos. Existem sociedades voltadas para isso. Levou o pessoal para o bairro, me socorreram para o hospital. Aí você, naturalmente, ficou agradecido à vizinha? Sim. Ela começou a me visitar e se tornou minha esposa. Com quem o senhor teve 2 filhas? 2 filhas. Ou seja, foi um raio que, no caso do senhor... Trouxe um cupido. O senhor é grato a esse raio? A informa sim, né? É ela que trouxe a minha esposa para mim. E ela tinha visto o raio ou ela também não sabia como tinha acontecido? Não. Ela só me achou porque eu caí dentro de uma valeta. Ela só me achou porque ela viu a bicicleta na estrada. Ela pediu para o motorista parar. Portanto, ela literalmente salvou a vida do senhor, né? Com certeza. Se fosse ela, porque só ela que viu a bicicleta, mais ninguém. O senhor ainda vai de bicicleta para casa, não para o trabalho? Mais. Não ando mais de bicicleta. Agora vai como? Vou de carro. Vai de carro e de carro está seguro? Estou seguro, com certeza. Como é que o senhor se sente sendo um sobrevivente? Porque não me parece que seja comum, habitual, sobreviver a uma descarga atmosférica. É uma concentração de energia muito grande. É verdade, né? Trouxe trauma para mim, né? Fiquei com muito medo de chuva, não saio de casa. Aprendi que não deve ficar debaixo de árvore, debaixo de marquesa. O seguro mesmo é ficar dentro do carro. E passei isso para minhas filhas também. Zé Vicente, então, para não ter dúvida, foi bem aqui que aconteceu a descarga atmosférica? Bem aqui, nesse local. O senhor está seguro aqui agora? Porque o tempo está meio fechando. Não, acredito que sim. Se chover, eu não quero nem passar por aqui. Vamos sair daqui? Vamos sair daqui que é melhor. Tá certo. Morese se tornou o primeiro cientista